Tudo bom, meninos? Na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar sobre as formações vegetais que ocorrem no planeta. Iremos compreender aí os diferentes elementos naturais que interferem nas características das vegetações que ocorrem no planeta. Iremos também identificar e localizar as principais formações vegetais do planeta. Vamos lá, então? Para compreender as formações vegetais existentes no planeta, é necessário que possamos compreender como diferentes elementos naturais interferem nas características das vegetações originais. Assim, iremos compreender que as formações vegetais são associações específicas de vegetais que se desenvolvem de acordo com o tipo de clima, relevo e solo do local em que se situam. A influência do clima é a de maior relevância, havendo uma relação entre a formação vegetal e a região climática característica. De acordo com a estratificação ou tamanho predominante na paisagem, as formações vegetais podem ser arbóreas ou florestais, arbustivas, herbáceas ou campestres e complexas, que reúnem espécies de porte variado. As formações vegetais, especialmente as florestas, desempenham funções importantes na proteção do solo, minimizando os efeitos de escoamento superficial, no equilíbrio ecológico, no abrigo das faunas silvestres, proporcionando a preservação de espécies, na manutenção dos ecossistemas e dos recursos hídricos. Por bioma, entende-se o conjunto de vida, vegetal e animal, definido pelo agrupamento de tipos de vegetação contíguos e identificáveis em escala regional, com condições geoclimáticas similares e históricas compartilhadas de mudanças, resultando em uma diversidade biológica própria, segundo o próprio IBGE. Assim, os biomas, bio, vida, e oma, grupo ou massa, são comunidades de plantas e animais que formam uma unidade ecológica. São regiões determinadas por um clima característico, bem como por determinados tipos de solos, como já havíamos falado. Assim, as diferentes formações vegetais do planeta estão associadas a biomas e climas distintos. Cada bioma pode ser caracterizado a partir da vegetação que nele se encontra. Aqui no mapa, podemos identificar a distribuição da biodiversidade, isto é, a variabilidade de organismos vivos de todos os tipos, abrangendo a diversidade de espécies e a diversidade entre indivíduos de uma mesma espécie. Aqui, como nós podemos verificar, a confrontação dos mapas sobre biodiversidades e clima identifica e reforça a relação explícita entre o clima, temperatura e umidade, e a formação vegetal. Desse modo, a maior diversidade de plantas e animais encontra-se nas regiões equatorial do planeta, maiores temperaturas e índices pluviométricos, enquanto ao nos afastarmos em direção aos polos, nota-se a menor diversidade de espécies, área de menor temperatura e índice pluviométrico. Os fatores que interferem na formação e na distribuição da vegetação pelo globo atuam de diversas maneiras. Como vimos, a energia solar atinge a superfície do planeta de forma desigual, gerando áreas mais frias e outras mais quentes. A distribuição dos minerais, das rochas, dos solos e do relevo também varia de lugar para outro, assim como a disponibilidade de água. A interação desses elementos para a formação das paisagens vegetais tornam bastante diversificado os tipos de vegetações espalhadas pelo mundo. Como vimos, o clima é um dos fatores que interferem nas características das vegetações. Quando analisamos as grandes zonas térmicas da Terra, percebemos que a incidência da radiação solar sobre a superfície determina a existência de três grandes áreas: as zonas polares, norte e sul, as zonas temperadas, norte e sul, e a zona intertropical. Do mesmo modo, as características das vegetações de tais regiões são também diferentes, a menos que outros fatores exerçam influência. De forma geral, as regiões intertropicais são mais quentes, diferenciadas pelos regimes de chuvas. As áreas mais chuvosas propiciam condições para formar vegetações florestais de maior porte e com maior biodiversidade, como as florestas tropicais e equatoriais.
Já nas regiões onde a sazonalidade interfere no regime pluviométrico, surgem vegetação que adaptam às estações secas e chuvosas, como as savanas. As zonas temperadas apresentam maiores diferenças anuais de insolação e, portanto, a variação de temperatura mais marcantes ao longo do ano. Em algumas regiões, por exemplo, o verão tem períodos quentes e chuvosos, e o inverno se caracteriza por períodos frios e mais secos. As estações do ano também são mais definidas. Nessas condições, as vegetações acabam adquirindo características condizentes com a variação anual do clima. Por isso, muitas vezes mudam os aspectos no decorrer do ano. Nas zonas polares, o frio intenso acaba por congelar o solo, dificultando o desenvolvimento da vegetação e a própria ocupação humana, o que ajuda a explicar a situação de preservação dessas regiões. No entanto, mesmo com tamanha rigorosidade climática nos meses menos frios, quando ocorre o degelo, surgem formações vegetais denominadas tundra. Essa vegetação é altamente dependente do tipo especial de solo que se forma nas regiões mais frias, o permafrost. O relevo também influencia no clima no sentido de baixar a temperatura à medida que se eleva a altitude. Dessa forma, a vegetação natural das áreas de altas montanhas se diferencia conforme avançamos para cima, de modo parecido com a diferenciação que ocorre quando avançamos para as latitudes mais elevadas, ao norte ou ao sul. Além do clima, o solo pode ser um fator também determinante nas condições das vegetações. Em regiões temperadas, próximas à transição para as zonas tropicais, o solo jovem, raso e mais arenoso possibilita o desenvolvimento de vegetações mais rasteiras e sem muitas árvores, como as pradarias que ocorrem no Rio Grande do Sul. A combinação das características do solo associada a climas menos chuvosos ou semiáridos favorece o desenvolvimento de uma vegetação denominada estepes, que também apresenta poucas árvores. Isso acontece porque o solo menos profundo dificulta a formação de vegetações florestais, já que as árvores, de modo geral, se fixam melhor em solos profundos. Por fim, outro aspecto importante é que o clima, o relevo e o solo estão relacionados com a distribuição da água no ambiente ou interferem nela. A distribuição desse recurso pode afetar as vegetações, tanto pelo excesso, como no caso de áreas do Pantanal, no Brasil, que passam parte do ano alagada, como pela falta, como no caso de vegetações em locais de clima árido. Iremos analisar as características principais das vegetações originais do planeta. É válido lembrar que, ao analisá-las, a princípio não consideramos as alterações feitas pelas atividades humanas. Observe a distribuição geográfica da vegetação do planeta, conforme nós podemos verificar aqui na apresentação. A tundra. A tundra é uma vegetação rasteira que ocorre nos ambientes mais gelados do hemisfério norte, as regiões polares. Ela é composta principalmente de musgos, líquens e pequenos arbustos, conforme podemos ver na animação. O clima da região onde a tundra se desenvolve é extremamente rigoroso. Basta você verificar ao fundo que as montanhas estão todas com os picos cobertos de gelo, com invernos longos, muito frios e verões bem curtos. O solo permanece congelado a maior parte do ano, por isso a tundra tem um ciclo de vida bem rápido. Apesar de todo esse ambiente rigoroso, existem diversos animais que migram para a região da tundra quando a vegetação floresce, tais como o caribu, o boi almiscarado, a lebre ártica, a rena e entre outros. Outro fator marcante da tundra é o estado geral de preservação da área de ocorrência. Nas áreas de permafrost, a tundra fica sob o gelo durante boa parte do ano. Com as mudanças climáticas ocorridas nas últimas décadas, tem sido comum parte dessas áreas descongelarem por período maior, liberando carbono a partir da terra rica em turfa, material vegetal parcialmente decomposto, o que pode contribuir para as mudanças climáticas. Estas, por sua vez, têm consequência na vida das pessoas que habitam essas áreas, como ocorre com dezenas de comunidades sob risco no Alasca.
A taiga, ou floresta boreal, é um bioma formado principalmente por plantas do tipo coníferas. Por isso também é chamado de florestas de coníferas. Localiza-se no hemisfério norte do planeta, abrangendo a Ásia, região da Sibéria e do Japão, América do Norte, englobando aí a região do Alasca, Canadá, sul da Groenlândia e também a Europa, parte da Noruega e Suécia. O clima dessa região é subártico, caracterizado por inverno muito frio, longo e seco, com temperaturas que chegam a 50 graus negativos. O verão é curto e úmido. Os dias são longos e as temperaturas podem chegar a 20 graus Celsius. As chuvas são pouco frequentes. Durante o verão, ocorre o degelo, formando lagos, pântanos e brejos. O solo é raso, pobre em nutrientes e coberto por folhas. Em alguns locais, às proximidades das regiões polares, mesmo sob a taiga, existe o permafrost, principalmente na floresta siberiana. Em razão de suas características, a floresta de coníferas é amplamente utilizada na indústria madeireira, fato que comprometeu extensas áreas de coberturas vegetal. No entanto, alguns países adotam políticas de preservação que garantem o uso da floresta de modo sustentável, como ocorre na Finlândia, por exemplo. Florestas subtropicais e temperadas. Florestas subtropicais e temperadas também são conhecidas como florestas caducifólias, já que em diversas espécies as folhas caducam, ou seja, caem em certo período do ano. Abrangem principalmente áreas de clima subtropical ou temperado. No entanto, a grande ocupação humana sobre as regiões onde antes elas existiam causou uma intensa redução dessa vegetação. Algumas árvores, como carvalho, cerejeiras e bordos, produzem um espetáculo à parte. Suas folhas assumem uma coloração amarelada ou avermelhada durante o outono e caem durante o inverno. Isso as ajuda a resistir aos períodos mais secos sem perda de água, além de fornecer nutrientes ao solo. Muitos animais que vivem nessas florestas migram para regiões mais quentes durante o inverno. Outros hibernam nessa estação. No Brasil, são representadas pelas florestas de araucárias, que ocorrem no estado do Sul, principalmente no Paraná e em Santa Catarina. A vegetação mediterrânea. A vegetação mediterrânea ocorre principalmente nas regiões de clima mediterrâneo, comum em locais como o sul da França, próximo ao mar Mediterrâneo, Chile, porção central, Austrália, na região sudoeste, África do Sul e Estados Unidos, na costa oeste. No clima mediterrâneo, há verões quentes e secos e invernos úmidos e frios. As paisagens são diversificadas, mas apresentam dois tipos principais. Os maquis, vegetação bem fechada, que variam de 1 a 4 metros de altura, e os garrigues, vegetação de pequeno porte, mais esparsas. As oliveiras ou azeitonas e as videiras, as uvas, se adaptam muito bem às condições climáticas e são cultivos comuns nessas regiões. As estepes e pradarias. Tanto as estepes quanto as pradarias ocorrem nas regiões da Europa, da Ásia, das Américas, da Austrália e da África, principalmente fora da região intertropical. Caracterizam-se, portanto, como vegetação mais comum nas zonas temperadas. Ocorre tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul, geralmente em regiões de clima semiárido. Estepes e pradarias não são formações florestais. Geralmente são compostas de vegetações rasteiras, como gramíneas. Os solos são geralmente pouco profundos e arenosos. Algumas estepes correspondem à faixa de transição entre os desertos e as regiões florestais, como ocorre nos Estados Unidos. No Brasil, ocorrem pradarias no estado do Rio Grande do Sul, área conhecida como pampas ou campos, assim como em outras áreas. A agropecuária tem impactado a cobertura natural do solo, deixando-o mais exposto à ação da chuva e do vento. Isso pode desencadear a formação de areias, regiões onde a areia toma conta da superfície, assemelhando-se a uma paisagem desértica, porém sem um clima árido. Por isso o fenômeno é denominado de arenização e não de desertificação. Bom, pessoal, ficamos por aqui então. Na nossa próxima aula, nós daremos continuidade à aula 1, nossa, que já iniciamos aí, sobre as vegetações, né? E então até lá, espero vocês. Até mais!